Quantos de vocês já me viram pregar aqui na igreja? Ninguém. Aqui na igreja? Glória a Deus. Vou precisar consultar o Ibope porque está bem fraco. Hein? Queridos, eu sou o pastor Aliomar, esposo da Conceição. Estou aqui na igreja há 23 anos. Sou filho na fé do Arão e da Euzi. Com muito trabalho, eles disponibilizaram 1 ano para que eu viesse para a igreja. 1 ano orando, um ano me visitando, me discipulando para que eu me convertesse. E queridos, a primeira vez que eu entrei aqui na igreja, 23 anos atrás, o pastor Gilson pregava, e eu lá, escondido lá naquele escurinho, eu me via aqui no púlpito. Aí eu falava, mas não é possível. Eu abria os olhos, estava eu aqui pregando. Falei, mas não é possível, alguma coisa Deus tem com isso. E falei para minha esposa, falei, amor, um dia eu vou subir no púlpito da primeira igreja batista. E ela achava muita graça. Dizendo que você tem que estudar, você tem que fazer isso e aquilo, e você tem que caminhar. Mas olha só, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele honra. Eu não sei qual o propósito que Deus tem na sua vida, eu não sei qual o sonho, os planos, a sua agenda, seus planejamentos, o que você pensa, o que você quer para a sua vida nos próximos anos. Se você tem esse sonho, se você entregar ao Senhor, vai acontecer. 23 anos depois de uma visão e de uma palavra profética, eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Então, queridos, dei muito trabalho para o Arão, dei muita correria para o Arão, não diferente de hoje que Deus coloca as pessoas em horários tão esquisitos para que eu possa orar e caminhar com elas. É meia-noite, é 5 da manhã, 3 da tarde. Aí eu falo, puxa, se eu soubesse, eu não tinha dado tanto trabalho para o Arão, né? Eu tinha agido de uma forma diferente. Mas olha só, Deus nos escolhe, Deus nos direciona, Ele nos honra e Ele nos capacita. Por isso, nessa manhã, eu louvo a Deus porque Ele tem sido muito bom comigo. Ele tem sido muito bom com a minha família. Eu não posso reclamar de uma vírgula sequer do que eu passo, do que eu tenho, do que eu busco, do que eu quero para a minha vida, porque tudo que eu tenho buscado, tudo que eu tenho orado, e que as pessoas muitas vezes profetizam sobre mim, tem acontecido. Por isso eu louvo grandiosamente a Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado. Eu quero falar nessa manhã sobre a igreja que Jesus quer. A igreja que Jesus busca. Será que você está inserido nessa igreja, sabendo que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós? E Paulo, ele é o nosso... todas as cartas de Paulo, ele é o nosso discipulador, ao mesmo tempo facilitador. As palavras, as cartas de Paulo falam muito ao nosso coração. Quem já estudou, quem já leu as cartas de Paulo, por onde Paulo passou, por onde Paulo pregou, ele fazia a diferença, em todos os lugares. Então eu quero falar sobre essa igreja, nessa manhã, de uma maneira muito especial. E conforme eu vou traduzindo aquilo que Deus fala ao meu coração, você vai se encaixando em alguma área, em algum lugar, em algum momento onde Deus já te usou, onde Deus está te usando, ou onde Deus ainda vai te usar. Amém? Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acessasse aí o seu celular, o livro de Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, no verso 7. Vamos falar dessa igreja que Deus quer
para nós. Amém? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, ou imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Amados, nós estamos vivendo tempos de batalhas, tempos de lutas, mas nós não falamos crise, falamos Cristo, porque Ele é o poderoso, Ele é quem cuida e nos direciona. E nesta manhã, tentar trazer ao seu coração uma palavra, onde Deus mostra a igreja que Ele quer. E nós temos alguns pontos, algumas palavras, alguns detalhes, onde nós, em nome de Jesus, queremos passar nessa manhã para você entender no contexto dos dias atuais, onde você está, como você está e como você pensa estar daqui a algum tempo. Nos tempos atuais, nós percebemos que existe uma variedade quase que infinita de igrejas na nossa cidade, no nosso país. E isso é ótimo, isso é muito bom, porque vários tipos de pessoas, grupos sociais, precisam ser alcançados pela multiforme graça do Senhor. E nós somos igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E nós vamos, como igreja, avançar dia a dia nesse contexto atual de como buscar essa igreja que Deus quer. E Ele vai usar a minha vida e vai usar a sua vida. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados com essa quantidade de igreja. Como eu vou saber qual a igreja que realmente é a igreja que Deus quer? Eu estou inserido nessa igreja, eu estou vivendo essa igreja. Para isso, sabemos que a regra de fé, a prática de uma igreja verdadeira é a palavra de Deus. É a palavra que vai direcionar. Deus vai usar pessoas para traduzir essa palavra, e Deus vai usar pessoas para que essa palavra atinja um ponto onde pessoas serão restauradas, curadas, para a honra e glória do Senhor. E assim Deus me escolheu, Deus escolheu você é a igreja, para que muitas vidas conheçam Jesus. Eu estou orando com uma senhora de 70 anos, ela contou um pouco da história para mim, da história dela. E depois ela disse: pastor, o senhor tem coragem de vir orar por mim aqui na minha casa? Eu falei: irmã, eu não vou sozinho, né? Quem vai chegar primeiro é o Espírito Santo, então, hora que você abrir as portas, nós vamos orar. Ela falou: porque eu tenho 70 anos, e 50 eu estava vivendo uma vida bem complicada, né? Não vou citar o nome da comunidade que ela estava. Então tem muitas coisas na minha vida, e eu já detectei que está nos meus filhos, porque eu sempre desobedeci o Senhor. Várias pessoas desde jovem falavam da palavra, eu nunca aceitei. E eu sei que o que eu passo e meus filhos passam é porque está lá atrás e eu preciso consertar. E nós não podemos ter medo de ir
aonde Deus direciona. Porque se Ele te mandar em algum lugar, Ele vai te honrar, Ele vai te usar. Começa então aqui um mover de Deus de uma igreja que Deus quer. Então, queridos, no tempo do apóstolo Paulo, ele enfrentou momentos difíceis para dar uma cara nova nas igrejas por onde ele passava, fundando igreja, e ele escrevia, ele viajava pelas comunidades, ele ensinava a palavra de Deus para os que não conheciam a palavra de Deus. Ele fundava a igreja e ele saía e já deixava um líder naquela igreja para que aquele líder direcionasse a palavra àquele povo. E muitas pessoas foram alcançadas nas viagens de Paulo. Gálatas 1,6 diz que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E agora Paulo, andando pela Ásia, andando por aqueles países, ele chega a Troade e ele vai visitar a igreja de Troade, onde ele passa 6 dias evangelizando, trabalhando, pastoreando aquela comunidade. E ele afirma em 2 Coríntios 2,12 que ali era uma porta que Deus abriu para ele. E Paulo, ele era totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, por onde ele passava, praticamente tudo dava certo. Se você é direcionado, se nós como igreja formos sempre direcionados pelo Espírito Santo, tudo vai dar certo. Nós não podemos querer avançar e vencer com as nossas próprias forças. Por isso, nessa viagem, Paulo é surpreendido no meio da pregação com aquele jovem que cai de uma altura de 3 metros, mais ou menos, de um 3º andar. E Paulo, naquele momento, um momento marcante, acontece a ressurreição daquele jovem. E este milagre mostra que aquela igreja, naquele dia, era uma comunidade verdadeira, onde Deus tinha liberdade para agir. Deus quer usar a mim e a você. Ele tem dado liberdade. Mas eu preciso avançar. Deus não quer uma igreja desanimada. Deus não quer uma igreja que dorme. Deus não quer uma igreja preguiçosa. E quando lendo esse texto, esses contextos, Deus falando ao meu coração, eu falei: Deus, me perdoe, porque eu preciso mudar ainda mais. Eu acho que eu estou fazendo muito pouco. E nós podemos fazer muito mais. Mas os afazeres do dia a dia, a agenda, a correria, como nós falamos, tem impedido de nós avançarmos. Portanto, precisamos ter um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus. Você vai escolher esse tempo, se é de manhã, se é meio-dia, se é à tarde, se é à noite. O meu tempo a sós com Deus são nas madrugadas. 3 horas da manhã, eu acordo e já nem uso mais o celular. Eu acordo automaticamente às 3 horas da manhã, para orar por mim e a minha família. E eu tenho um caderno de oração, e ali eu oro por todas as pessoas que ali estão. Isso é igreja. Talvez você não tenha como acordar 3 horas da manhã, mas você pode orar às 5:30. Você pode orar no meio da manhã, ao meio-dia. E às vezes a palavra que nós ouvimos é que: pastor, eu não tenho tempo, o meu trabalho toma todas as minhas atividades. Mas se você tirar um pouquinho do WhatsApp, um pouquinho do Face, um pouquinho do filme, um pouquinho do futebol, meia-noite, 11 horas da noite, vai dar meia hora que você pode orar. Essa é a igreja que Jesus quer. Um povo que se levanta, que desperta a orar e a buscar diariamente. E a igreja está em todos os lugares. A igreja está nos bairros, a igreja está nas ruas, a igreja está ali na Duque de Caxias, 24 horas, se alguém não passou lá, ore, tem louvor, adoração naquele lugar. A igreja está em todos os lugares, porque eu sou igreja, porque o Edson é igreja, porque o Rodrigo é igreja. E se nós não sairmos do nosso conforto para mostrar
que nós realmente somos igreja, estamos como que mortos na fé, ou desanimados, ou deixa como está. Nós, como igreja, não podemos desistir daquilo que Deus nos direciona. Deus direcionava Paulo, ele ia e as coisas aconteciam. Milagres de Deus. Eu estou vendo um rapaz ali com a camisa do Botafogo, outra do Fluminense. Isso é um milagre, gente. Isso é um milagre. Eu ia pregar com a do Vasco, mas a igreja não quis que eu pregasse com a camiseta do Vasco. Isso é milagre. Essa é a igreja de Jesus. Misericórdia, né, irmão? Então, queridos, como é a igreja que Deus quer? Primeiro, uma igreja que adore verdadeiramente. Uma igreja que está disposta a avançar. E agora a igreja de Troade se reunia no primeiro dia da semana, como de costume, aos cristãos que estavam iniciando ali o conhecimento da palavra, e agora na graça, não mais na lei mosaica, e Deus começa a usar Paulo naquele lugar. Então, algumas informações sobre essa igreja, nós vamos ver agora, e saber que Deus quer uma igreja, primeiramente, que o adore em espírito e em verdade. E o texto começa dizendo, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. E agora a igreja se reúne, e aqueles irmãos estavam ali com um propósito único, que era adorar o Senhor. Deus quer uma igreja que o adore, pois a palavra do Senhor diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, e importa que os seus adoradores o adorem verdadeiramente. Amém? Então, queridos, quando você for à igreja, quando você estiver participando de um culto, de um pequeno grupo, adore ao Senhor com todo o seu coração. Uma igreja relevante, uma igreja confortável, é aquela igreja que verdadeiramente adora o Senhor, que busca a presença do Senhor. Deus busca essa igreja. Então, queridos, quando você vier para a igreja, venha com o seu coração aberto, adore o Senhor com todo o seu coração, venha com a intenção de adorar ao Senhor. Não podemos ir à igreja somente como que um costume dominical. Eu vou à igreja domingo, está tudo certo, bacana, legal, levei a minha família. Mas você veio adorar ou veio só marcar um ponto? Queridos, chegou o tempo de adorar verdadeiramente o Senhor. Que você possa abrir mão de algumas coisas que você tem feito. Adore o Senhor. Não tem mais como um ônibus ou avião, que você olha, tem uma porta de saída. A porta de saída é Jesus, é adoração. E se você não buscar, se você não adorar, você está perdendo tempo. E as coisas podem complicar. Amém? O culto é a hora e o lugar da adoração. Muitas pessoas, no momento do culto, da adoração, onde a igreja começa o seu culto, as pessoas ainda estão ali à porta, outros conversando, outros levantam, saem, outros entram. Parece que não está contente com aquilo que está acontecendo naquele momento. Há pessoas que dizem, não vou voltar porque aquela banda não canta legal. A palavra daquele pastor não foi bacana. Aí vai para outra igreja. Aí lá ele vê a mesma coisa, de repente ele foi em 10 igrejas e continua a mesma coisa. Eu preciso estabelecer no lugar, eu preciso ter esse endereço espiritual, e esse endereço espiritual é a igreja onde eu vou estar adorando o Senhor. Tudo na igreja é válido se feito para adorar o Senhor. Colossenses 3:23 diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não aos homens.
Amém, queridos? Segunda verdade sobre esse texto, a igreja que Deus quer uma igreja alegre, Deus quer uma igreja feliz, alguém que transmite essa alegria, alguém que fala com alegria, alguém que impulsiona a igreja a avançar com alegria. Imagina você aqui, a bateria tocando bem, né? Aí uma irmã chorando, a outra meio que deitada, que adoração. Então nós passamos agora por um louvor que nos anima, que traz alegria, e nós vamos entrar na semana alegres e felizes, porque Deus está nos levantando como igreja, a igreja que Ele quer. O verso 9 diz: então conduziram vivo o rapaz, perdão, não é esse aqui. Só mudando um pouquinho, gente, mudei aqui as... Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Deus quer uma igreja onde nós ouvimos a palavra, e essa palavra tem que ser o centro daquilo que a igreja nos traz. No verso 7, Paulo diz que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Imagina você na igreja, do final da tarde até meia-noite, ouvindo uma palavra. No meio da palavra, alguém cai de uma certa altura, aparentemente morreu, vai acabar o culto. Não acabou o culto. O culto continuou depois. Então, queridos, nós temos vários cursos aqui na igreja. Temos a escola do discípulo, onde podemos aprender e aprofundar na palavra do Senhor. E Deus busca essa igreja onde a pregação é prioridade. A igreja de Trode gostava de ouvir pregação. Paulo, ele demora um pouco naquele lugar com a pregação, naquele dia, até para aproveitar o tempo junto com os irmãos. Juntos, comunhão. E mesmo diante da longa mensagem ou discurso de Paulo, a igreja estava atenta. A igreja estava ligada naquilo que Paulo estava falando. Estavam totalmente ligados na mensagem que Paulo estava traduzindo. Hoje nós vemos, às vezes, a igreja que dá oportunidade para tantas coisas, e a palavra fica lá no final, bem pequenininha. E eu vejo entre nós aqui o mover de Deus quando trata-se da palavra. O carinho que a igreja tem com a palavra do Senhor. Amados, eu sem medo de errar, posso pegar um jovem aí, convidar o pastor Guilherme, a Georgia, pegar 2 jovens aí. Eles dão de 10-0 em nós, na palavra. Jovens, hein? Eles estão ligados nas coisas de Deus. Eles estão ligados na palavra do Senhor. E desde pequenos. Pega ali os netos do Edson, todo mundo ora e prega a palavra. Eu tenho uma neta de 6 anos que agora ela assumiu o horário do almoço, eu que oro. E ela ora mesmo. Então, sabe, queridos, porque esses jovens, e eu louvo a Deus por esses eventos que estão acontecendo aqui, porque eles já são o futuro da igreja. Esses jovens que vocês estão vendo aí, vocês não têm noção do que Deus está fazendo na vida desses jovens. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles na cozinha do último retiro, mais ou menos 150 jovens. Amados, é impressionante como Deus está usando esses jovens. Talvez eu e você não vamos ver uma profecia que foi dada para a nossa cidade há algum tempo. Campo Grande será de Jesus. Talvez eu não vou ver. E nem você. Mas esses jovens vão.
Esses jovens vão ver esse avivamento na nossa cidade. Esses jovens vão ser usados para transformar a cidade. Então Deus quer uma igreja que a pregação, que a palavra é prioridade. Deus quer uma igreja que ame examinar as palavras, João 5,39, e não coloque outras atividades que não seja direcionada pela palavra de Deus. Então a palavra tem que ser prioridade nos nossos dias. Outra verdade sobre esse texto: Deus quer uma igreja que seja luz no mundo. Se eu sou de Deus, cristão, eu sou igreja. Onde eu for, onde eu estiver, essa luz tem que brilhar. Essa luz tem que fazer a diferença. Eu não sei se você já chegou em algum lugar, alguma reunião, e alguém diz: esse cara é diferente. Esse cara é de outro mundo, do mundo de Jesus. Por quê? Porque a luz que está em nós é clara quando nós chegamos onde existe a escuridão, as trevas. E essa é a igreja que Deus procura. Verso 8 diz: havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. O local onde a igreja estava reunida, era embelezada pela presença de várias luzes, lamparinas. Naquele tempo, é claro, não tinha energia, mas cada um tinha a sua lamparina. Todos os crentes vieram para a igreja com a sua lamparina acesa. E era uma luz sobrenatural naquele lugar. E eles com certeza sabiam que eles precisavam levar a sua lamparina para contribuir, para iluminar aquele culto, de maneira que ficasse tão bonito, e marcando a memória de cada um irmão daquela igreja. E Mateus 5,14 diz que a igreja é a luz do mundo. E que cada cristão, eu e você, devemos manter essa luz acesa para iluminar, para as pessoas olharem para nós e ver algo diferente. Filipenses 2,15 diz que para que vos não torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Filipenses 2,15. Essa é a luz, é a vida de cada membro da igreja, seu testemunho de vida e espiritualidade, onde você for, aonde você estiver. E amados, nós estamos inseridos numa igreja que talvez você não tenha percebido, não participa de um pequeno grupo, não visita alguns bairros, algumas cidades. Como que a nossa igreja tem abençoado vidas aqui na nossa cidade. Todos os projetos da igreja sendo abençoados e abençoando pessoas. Todos os lugares onde passamos, Deus mostra aquela realidade daquele povo, daquela família, e logo Deus usa pessoas para começar a suprir a necessidade daquele povo. Eu estava compartilhando no culto das 8, que uma irmã ganhou uma casa para morar. Uma amiga deu a casa, falou: você vai morar, não precisa pagar nada, eu vou para outra cidade e você cuida da casa. Ok. Menos de um ano a mulher volta e diz para aquela moça: eu preciso da casa. E agora? Fazer o quê? Fazer o que a igreja, que é luz no mundo, tem que fazer. A supervisão se reuniu. Menos de uma semana tinha uma casa mobiliada para aquela irmã. Essa é a igreja que é a luz no mundo. E eu faço parte dessa igreja. E você também. E nós precisamos fazer sim parte dessa igreja. Não ver hora, nem tempo, nem dia, mas sermos canal de bênção na vida das pessoas.
Você tem levado sua lâmpada à igreja ou ela está apagada lá na sua casa? Escondida. Procure carregar a sua lâmpada todos os dias, acesa, para que você venha se tornar a luz do mundo. Eu quero caminhar aqui, amados, já finalizando. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. É muito lindo ver a igreja reunida, os pequenos grupos, comunhão, palavra, louvor, testemunho, edifica, dá ânimo, pessoas que chegam e através do amor, do contato, do cuidado, do abraço, as pessoas se rendem, vêm à igreja, vêm ao PGM e ficam. Tem um irmão aqui que ele estava aqui, ele por conta do trabalho, ele teve que voltar para a cidade dele. Ele não era crente, ele foi num dos nossos PGMs. E ele diz, eu estou procurando uma igreja que eu possa me desenvolver e ser uma igreja confortável, onde eu possa adorar o Senhor. E eu não sou crente, mas Deus tem falado para que eu venha buscar essa igreja. Conversei com ele, falei, olha, nós temos culto assim, assim, a nossa igreja funciona assim, assim, ele vê o culto. Quem que estava na calçada ali? Pastor Gilson, abraçando todo mundo. E ele disse, pastor, eu nunca tinha recebido o abraço de um pastor, nunca um pastor se aproximou 1 metro à minha frente. E naquele dia, quando aquele pastor me abraçou, eu falei, essa é a igreja que eu quero ficar. Continuou no PGM, batizou, e hoje ele está num pequeno grupo lá no interior, onde ele voltou. Essa é a igreja que Deus quer. Se você ainda não está vivendo isso, procure buscar um lugar para você receber essa bênção, a comunhão, o abraço, uma palavra, um toque, um cuidado de alguém que vai se preocupar com você. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. O culto poderia ter acabado tragicamente naquela noite, mas ele foi prolongado até o amanhecer. A queda daquele moço não impediu que Paulo continuasse pregando, virasse à noite, servisse a ceia e no amanhecer ele estava viajando. Paulo não dormiu, ele passou a noite toda falando de Jesus. Logo em seguida, ao amanhecer do dia, ele viaja para atender outras comunidades, em outras cidades. Deus quer essa igreja que não perde a comunhão. E através daquele momento, que nada impediu a ministração da palavra naquela igreja. A partir daquele momento, Paulo, ele empolgou e continuou sua pregação até o momento da sua viagem. Amados, que a nossa igreja continue sendo uma igreja avivada, uma igreja que verdadeiramente tem comunhão, uma igreja que verdadeiramente não banaliza os cultos e nem a ceia, que é um momento muito importante da igreja. E Paulo, depois daquele momento, ele desce, ele inclina sobre aquele rapaz. O rapaz recebe vida, ele volta ao púlpito e continua fazendo o que ele estava fazendo. Nada tirava a atenção de Paulo, nada pode tirar a minha atenção de servir o Senhor de uma maneira excelente. Então, queridos, se você ainda não faz parte de uma igreja que tem comunhão, uma igreja que é feliz, uma igreja que lida de uma maneira grandiosa com a palavra, de uma igreja que adora o Senhor, nós estamos vivendo essa igreja nos últimos tempos. E você está convidado a participar dessa igreja. Você está convidado a participar de um culto maravilhoso, de um culto no lar, onde é o pequeno grupo. Sexta-feira nós começamos uma vigília na minha casa, 10 horas.
Eu falei, puxa, das 10 à meia-noite, né, pastor? Quando nós estávamos gostando mais ainda da vigília, já era 00:30. E o povo queria mais. Eu falei, gente, vamos mais um pouco, mas a gente precisa descansar. Deus está operando não só aqui, mas nas casas. Se você receber um convite para ir num PGM, se você receber um convite para ir numa vigília, não fique sentado na sua casa, dormindo, assistindo a televisão. A igreja busca pessoas que adorem em espírito e em verdade. Deus não está onde está uma igreja que dorme e que é preguiçosa. Amém, queridos? Quero concluir só para a gente curtir mais um louvor aí. A igreja é você. Não adianta ver o que falta nos outros, nas outras igrejas, e sim o que você pode fazer para que a sua comunidade seja a igreja verdadeira que Deus quer. Se você for um crente de verdade, sua igreja também poderá ser uma igreja da maneira que Deus quer. Se você é um líder, procura aplicar tudo isso no seu pequeno grupo, no seu ministério, para que sejam uma igreja como Deus quer. Adore a Deus de todo o seu coração, vá para o culto somente para celebrar o Senhor. Priorize a palavra de Deus em sua vida e em todas as reuniões que você estiver participando na igreja. Tenha um testemunho de vida, não deixando sua lâmpada apagar. Fique vivo, acordado e nunca em cima do muro. Abrace a todos com amor. Não permita que nada impeça sua comunhão com Deus e com os irmãos. Vá para a igreja com alegria em seu coração. Seja um cristão verdadeiro e ajude sua igreja a ser como Deus quer. Amém, queridos?